dia, tudo positivo com você? Tá chegando agora no canal para a série do livro Pensamentos são Coisas do Prentice Mulford? Então seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou a Cris Price e esse é o canal Prosperidade Ativa, um canal que tem vários vídeos aqui para te ajudar no seu processo de autoconhecimento e expansão de consciência. Aí eu já te convido a se inscrever no canal, deixa o seu like, já se inscreve e clica no sininho se você quiser ser avisado dos próximos vídeos que eu vou colocar aqui. Neste vídeo é o capítulo número 4, uma maneira de cultivar a coragem, mas já tem aqui embaixo na descrição o link dos outros capítulos, tá? Já tem o 1, 2 e o 3. É só dar uma olhadinha lá na descrição, porque são muito interessantes e eles são progressivos, né? Então um vai complementando o outro. Eu estou muito feliz que você está aqui comigo nesse estudo e certamente ele pode ajudar com o nosso autoconhecimento e com a nossa expansão da consciência, porque a gente pode realmente aprender com ele e mudar muitas coisas na nossa vida. E no final dessa série eu quero ver as mudanças que a gente vai conseguir, né? Porque cada capítulo a gente tem um exercício aí para fazer, para aplicar, para praticar na nossa vida. E só praticando que a gente pode ver mudança. Então vamos começar para o capítulo 4 do livro Pensamentos são Coisas do Prentice Mulford. Uma maneira de cultivar a coragem. E nesse capítulo ele fala uma coisa interessante, que coragem e presença de espírito é praticamente a mesma coisa. Porque ele coloca da seguinte maneira, que ter presença de espírito é ter controle mental. Enquanto que o medo ou a covardia, né, estaria ligado à pressa e à falta de tranquilidade. O texto argumenta que todo grau de sucesso, ele está baseado na coragem, seja ela mental ou física. Enquanto todos os graus de fracasso são baseados essencialmente no medo. E ele coloca aqui no livro que a gente pode aumentar o nosso grau de coragem praticando uma coisa que chama deliberação. Então, vamos ver o que o dicionário diz aqui sobre deliberação. Deliberação tem o significado de uma decisão após reflexão. Então, uma deliberação é quando a gente toma a decisão consciente, né? Sabendo aquilo que a gente está fazendo, porque nós já refletimos sobre. Então, que a coragem ela pode ser aumentada através da nossa deliberação. Não é tomada de decisão automática, nem muito menos tomada de decisão por impulso, né? Seria após reflexão. E aí vamos continuar aqui, ele ainda fala o seguinte, que a pressa crônica e a falta de repouso podem levar à covardia e ao medo, tornando a mente mais propensa a entrar em pânico. Ele argumenta que a covardia é o resultado da falta de controle sobre a mente e a capacidade de direcionar o pensamento de maneira eficaz. E aí nesse capítulo ele vai falar muito sobre o momento presente, porque essa pressa seria algo muito, muito prejudicial aqui para minar a nossa coragem. Quando nós nos vestimos, comemos, caminhamos ou fazemos qualquer coisa, a gente está pensando em outra coisa, a gente não está com nossa mente focada naquilo que a gente está fazendo com o nosso corpo físico. Acaba destreinando a nossa mente, condicionando ela a fazer uma coisa que a gente não quer. Porque a gente está afastando a nossa mente do nosso corpo físico, do nosso presente, daquilo que a gente está fazendo ali. Então a gente está mandando a nossa mente para o futuro, para longe. A gente não está ali usando o potencial da nossa mente naquele momento que a gente está fazendo alguma coisa. E isso fica tão sério no futuro que a gente às vezes não consegue ficar 20 segundos focada numa coisa que a gente precisa fazer ali naquele momento. Porque a gente já está tão acostumado, tão treinado a nossa mente a se dispersar, que quando a gente precisa estar focado, fica cada vez mais difícil. E a boa notícia é que tudo é treinável, né? Assim como a gente treina inconscientemente para mandar a nossa mente não estar com a gente na hora que a gente precisa, a gente também pode fazer o contrário, a gente pode treinar a nossa mente para estar cada vez mais perto da gente de todo o tempo que a gente precisa. O certo é que vá mente e corpo na mesma direção, então a gente tem uma maneira de treinar isso.
para que a gente esteja cada vez mais presente. Através do cultivo do repouso e da deliberação em todas as coisas, podemos nos treinar para fixar nosso pensamento em qualquer coisa pelo tempo que quisermos, para lançarmos mão do estado de espírito que quisermos. Não há limite para o seu crescimento e para o aumento do seu poder. Tudo está dentro do limite da sua imaginação e pode ser realizado por ela. Os passos para essas conquistas são muito pequenos, muito simples e relativamente fácil. Tão simples e fácil que alguns os rejeitam por esse motivo. Inquestionavelmente, esses poderes e muitos resultados provenientes de seus exercícios eram conhecidos há muito tempo por poucas pessoas, que é aquela sabedoria que vem dos antigos, né? Que lá do hermetismo, do Egito e de tantos filósofos que falavam sobre essas coisas, né, no passado. Então a gente pode ter o controle da nossa mente, só que a gente tem que praticar. A pessoa mais deliberada, cuja mente está treinada para aceitar e pensar e se manter concentrado no seu pensamento firme, assim, no tempo de fazer as coisas, ela consegue perceber as oportunidades na hora que elas acontecem. Treinar, então, para ter coragem é treinar para movimentos deliberados em todas as coisas. Por isso, é simplesmente treinar para reunir e manter sua força, de reserva, mais que o necessário para o momento. A gente não ficaria gastando a nossa energia com coisas que estão lá no futuro, né? A gente tem uma reserva de energia e a gente está usando somente a carga de energia que a gente necessita para realizar aquelas tarefas naquele momento que a gente está fazendo, porque está tudo concentrado ali, né? Então, é uma otimização do nosso estado energético. E por coragem, quero dizer não apenas coragem para agir, mas coragem para pensar. Milhares, de pessoas nos seus negócios não dariam um passo que envolveria um desembolso de dinheiro acima da média de suas despesas. Eles ficariam horrorizados, de pensar, vou ter que investir tanto dinheiro, não vou. Ele se assustaria e não investiria nessa ideia. Se essas pessoas que estivessem nessa ação mental, em vez de imediatamente ceder ao hábito da vida inteira, que é o medo, eles teriam tempo que permitiria que o pensamento desencadeasse em suas mentes uma linha de raciocínio, e expulsando o medo, com o tempo surgiriam ideias, formas e meios adicionais para cobrir essas despesas. E ele dá um exemplo muito interessante. Ele diz assim: vamos supor que tenha uma mulher que ela lave roupa para fora. Se chegar uma pessoa para essa mulher e falar assim: poxa, você lava roupa para fora, por que você não abre uma lavanderia então? Ele falou: a primeira reação desta mulher vai ser dizer assim: como que eu vou abrir uma lavanderia? Eu não tenho dinheiro para isso, eu não posso fazer isso, não dá, Eu já tenho meus clientes, eu já tenho as coisas que eu faço aqui, eu nem poderia lavar mais roupa, não consigo mais, não daria conta, como que eu ia fazer isso? Então, já essa rebatida assim de cara, de falar eu não posso fazer, não consigo, não tem como, isso daí é o medo que está enraizado nessa suposta mulher, dela já falar assim: não, eu não tenho condição de fazer isso, não daria, não tem como. Agora, o que ele diz, dessa ação deliberada é, por exemplo, se nesse momento essa mulher não rebatesse com esse medo e ela se perguntasse: mas será que eu seria capaz de abrir uma lavanderia? Será que isso seria bom para mim? Será que meus negócios iam aumentar, se eu fizesse isso? Ela não ia simplesmente rebater esse pensamento, ela ia ficar com isso. De repente ela ia numa lavanderia, ela ia ver como que funciona, ela ia pensar como que a pessoa conseguiu fazer tudo aquilo e de repente ela estaria pensando: poxa, no futuro talvez seja possível sim ter uma lavanderia. Aí conversar com outras pessoas que de repente têm uma lavanderia, e aí em um belo dia essa pessoa pode achar que esse negócio é viável e
achando que é viável, ela pode até encontrar maneiras de fazer isso acontecer. Né? Ela poderia buscar um financiamento, comprar suas primeiras máquinas, talvez num primeiro momento começar a fazer isso na própria casa, depois partir, né, para ter um aluguel, um espaço para fazer isso. O pensamento ele iria se desenvolvendo, ia se desencadeando e essa coragem ia levando a outros pensamentos, a outras ideias. E assim, dessa maneira, né, essa ideia, ela poderia se tornar real. Então, assim, com o medo, você corta toda a possibilidade. Então, o que a gente faz, a maioria das vezes, com o nosso pensamento, quando a gente tem uma ideia de negócio, uma ideia, fala, eu vou fazer isso que vai dar certo. Logo depois a gente pensa, não, isso não vai dar certo não, isso, é difícil. Ou se alguém te fala alguma coisa, fala, isso não dá certo não, isso é muito difícil, já tem tanta gente fazendo, isso não dá, não posso. Então, assim, quando a gente arrebate o pensamento de logo, de cara, como que ele vai virar uma coisa? Porque se a gente estiver pensando, aí já vem o que a gente falou aqui no capítulo passado. Se a gente se mantém nessa ideia de pensamento por um tempo determinado, a gente vai fazer o quê? A gente vai entrar numa corrente de pensamento semelhante. E aí, quando a gente entra na corrente de pensamento semelhante, o que acontece? Que a gente viu no capítulo passado. Se você não viu, tem o link aqui, depois você vai lá e assiste, porque é muito legal. E a gente precisa entender isso, que se a gente entra na corrente de pensamento, insights, ideias vão vir para a gente, né? E isso vai facilitar que a gente desenvolva aquilo que a gente quer desenvolver, né? Que seja ou um negócio ou alguma coisa que a gente está buscando fazer. Se a gente tem medo, qual corrente de pensamento que a gente vai entrar, né? A gente não vai estar numa corrente de pensamento favorável, que vai trazer essas oportunidades, essas ideias pra gente. E também não vai trazer as pessoas, as relações, que a gente viu também no outro capítulo, que tá tudo interligado. Conforme a gente tem as ideias, se a gente se mantém nelas, a gente vai entrar na corrente de pensamento, as oportunidades vão vir, as ideias virão, as relações, as pessoas virão, tudo para favorecer que a gente possa realizar. Percebe como tá tudo interligado, né? O nosso pensamento desencadeia tudo, mas está tudo interligado. Você se lembrará de que qualquer coisa que seja feita na mente gasta tanta força, ou seja, energia, como se fosse feito no corpo. De modo que pessoas que ficam na cama pela manhã pensando com pavor de preparar o café da manhã, ou da casa que vai ter que varrer, limpar, e das coisas que vai ter que fazer, ela já está gastando essa energia só de pensar nessas coisas. Ela estará praticando esses atos ali mesmo enquanto está deitada na cama. Enquanto que se você for fazendo qualquer ato no momento que você está fazendo ali, com o momento presente, né, com o pensamento ali naquilo que você está fazendo, você vai gastar energia somente a necessária para fazer aquela tarefa que você está realizando lá. Isso evita que a gente tenha um desgaste, sentimento de ter que fazer uma coisa ruim, uma coisa que vai te forçar, uma coisa que você não vai gostar. Você cultiva e aumenta continuamente aquele estado de espírito desejável que no dia a dia a linguagem é conhecida como ter o juízo sobre você, que significa, em outras palavras, ter sempre, não importa o que você esteja fazendo, seus olhos mentais abertos na direção e enquanto você estiver fazendo aquele ato, estando sua mente e seu corpo num estado de espírito de uma sentinela vigilante, com sua mente e seu corpo focado naquilo que está acontecendo com você naquele momento. Esta não é apenas uma característica de coragem, mas de tato. E essa vigilância mental é o que treina a gente para a gente ter tempo de pensar, para tomar uma ação deliberada, ou seja, tomar uma ação consciente após uma reflexão. Cultivar atos e movimentos deliberados em todas as coisas que você faz, estabelece,
cada vez mais traz uma base sólida para a coragem, seja ela moral e física. E o ato deliberado nem sempre implica lentidão. Assim como o pensamento se move com a rapidez elétrica, o mesmo pode acontecer e se mover com o corpo quando a ocasião exige. Mas o pensamento deve ser claramente planejado, visto e delineado antes de ser permitido agir sobre o corpo. E assim, visto e planejado, age sobre os músculos rapidamente como um impulso de defesa, como se fosse um habilidoso esgrimista, ele diz aqui, né? Como uma pessoa que pratica esgrima. A mente é nossa guarnição, ela deve estar armada em todos os pontos e disciplinada para enfrentar qualquer tipo de emergência. Nós lidamos com a formação na autoconstrução, cuja mente é cultivada numa direção, negligenciando todo o resto. Na condição mental apressada, especialmente quando mais alguns objetos importantes atraem a nossa atenção, nós dirigimos de forma imprudente essas coisas e nos enfraquece o nosso corpo físico. Ele fica cansado facilmente, a gente entra em pânico facilmente, a gente fica assustado com muita facilidade, né? Então esse hábito mental do medo, da covardia, ele surge muitas vezes, né, da facilidade quando o corpo está fraco. Então quanto mais fraco a gente vai ficando, mais automática vão sendo as nossas decisões, menos a gente vai pensando e mais a gente vai sofrendo com esse estado de espírito que a gente se encontra. Esse hábito não pode mudar de um dia para o outro se a gente passa a vida inteira fazendo isso. Nem os problemas físicos que a gente vai criando por causa dessas coisas, né, que a gente faz, pode ser curado também de um dia para o outro. Essa mudança de hábito, ela pode ser gradual. E a gente pode conseguir fazer isso no nosso dia a dia. Ter consciência de chamar a nossa mente na hora que a gente está praticando um ato, fazendo alguma coisa. Eu não sei se você já leu alguma coisa sobre o mindfulness, né, que é a atenção plena. Quando a gente pratica a atenção plena, tem um exercício que é tipo assim, quando a gente vai lavar a louça, a gente não fica pensando o que a gente vai fazer nos outros dias, em outras coisas. A gente está ali lavando a louça, olhando a água, prestando atenção na textura da água, nas bolinhas de sabão, em tudo que está acontecendo na textura da esponja e tudo, prestando atenção no momento presente, vendo a água escorrer ali, levar o sabão. A gente está ali lavando a louça, mas percebendo que a gente está lavando a louça. A mesma coisa quando a gente está tomando banho. A gente está ali, então perceber a nossa pele, perceber o sabão, as bolhas que fazem o sabão. A gente está ali antenado naquilo que a gente está fazendo naquele momento, né? Prestando atenção em todos os detalhes daquilo que está acontecendo naquele momento. E não a gente ficar pensando em outras coisas que não estão ali, né? Isso seria o que ele chama aqui de pressa. A pressa, né, que é pensar, tá sempre pensando na frente, sempre pensando no futuro, sempre pensando nas outras coisas e não naquilo que a gente realmente está fazendo. Então a intenção é a gente chamar a nossa mente ali para tudo que a gente está praticando naquele exato momento. Como é que a gente vai fazer isso? É treino. Gente, tudo isso aqui é treino, tudo isso aqui é consciência. É o que ele fala aqui, não dá para mudar um hábito de uma vida inteira, que a gente passou fazendo isso a vida inteira, de hoje para amanhã. Isso não é possível. A gente está aqui para trabalhar, né? Então a gente está aqui para fazer, para praticar. Então a gente só vai conseguir praticando. Então a gente tendo consciência, essa consciência fica mais fácil e cada vez vai ficando mais fácil. Em tudo que a gente for fazer. Vai trabalhar, vai estar ali focado com atenção no trabalho. Sai dali, vai passear, vai ficar focado no passeio. Vai assistir um filme, vai estar focado na história do filme. Porque se você começa a ficar pensando em outras coisas, você perde parte da história. Você fala, o que foi que aconteceu mesmo? Aí você não entende o filme porque você perdeu uma parte porque estava com a mente aonde? No futuro, nessa pressa que ele diz. E eu não posso deixar de comentar aqui que ele sempre vai falar do poder supremo, porque ele fala assim que uma das maneiras que a gente tem
para a gente treinar tudo isso é quando a gente for fazer as nossas orações, quando a gente for fazer sabe, quando a gente acorda, que a gente for fazer nossos pensamentos ali, para aquilo que a gente quer no nosso dia, quando a gente for decretar as coisas que a gente quer para a gente, né? Que a gente pode solicitar do Poder Supremo que ele nos ajude a ter mais coragem, que ele nos ajude a ter mais foco, para que a gente possa sempre estar focado naquilo que realmente importa no momento que a gente estiver fazendo as coisas. Então ele fala, não tenha medo de pedir para o Poder Supremo, ou seja, se você pode chamar de Deus, de universo, que te ajude, para que você tenha nesse momento um pouco mais de ajuda nesse momento que você quer trazer a sua atenção plena para o momento presente. Então, recapitulando aqui, as coisas agora estão fazendo mais sentido, né? Então, ele falou muito de que viver no momento presente, e a gente sabe disso, né? A gente já deve ter estudado aí de outras fontes, né? De outros autores, que realmente viver no momento presente é muito importante. E aqui ele explica por que é tão importante, né? Porque a nossa mente e o nosso corpo, eles têm que estar indo para a mesma direção, porque se não tá, vai causar um estresse, um desgaste do nosso corpo físico, aonde a gente fica desanimado, fica cansadíssimo e toda tarefa passa a ser cansativa, porque quando a gente chega naquela tarefa, a gente já gastou mentalmente a energia que era destinada para fazer aquela tarefa. Então percebe que ele está falando aqui sobre energia também, né? A gente é energia, então a gente tem que cuidar da nossa energia. E essa é uma das formas que a gente, às vezes, está sempre cansado e não sabe por quê. A gente está sempre desanimado com as coisas, não sabe por quê. Porque a gente já gastou a energia de fazer aquilo muito antes, de fazer. Porque o nosso corpo físico estava lá atrás e a mente estava lá na frente já pensando naquilo lá que ia fazer. Quando a gente chega no momento de realmente presente de fazer aquilo, a gente já está pensando em outra coisa lá no futuro. Então a gente está cansado, o corpo cansa. Então a gente tem que procurar manter sempre o nosso corpo físico junto com nossa mente, focado naquilo que a gente está fazendo. Claro que é treinamento, a gente já falou aqui. Lembrando, que ele também fala aqui que tudo é treinável, que a gente pode treinar isso. Assim como hoje a gente pode não conseguir ficar 10 minutos focado num livro que a gente está lendo, porque a gente começa a ler uma página, quando a gente vira para outra já esqueceu o que leu ali. Por quê? Porque a mente não está focada ali. Mas se a gente faz um treinamento, a gente consegue ficar. A gente pode aumentar esse tempo que a gente consegue ficar focado e a gente vai aumentando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, até a gente conseguir viver num estado maravilhoso de atenção plena. Então vamos treinar? Vamos treinar, Lembrando você que os outros capítulos, das outras aulas aqui que eu coloquei, o 1, 2 e 3 já estão aqui na descrição, porque um vai complementando o outro. A gente tá vendo, que tudo está se interligando, então é bom a gente acompanhar desde o princípio. Se você gostou, deixa o seu like, que isso ajuda muito o canal, é uma coisa que não te custa nada, é de graça, assim como se inscrever, e isso ajuda muito o meu trabalho, ajuda muito aqui o canal. E eu fico muito grata, se você quiser contribuir e ajudar. E eu te espero para a próxima aula, Já se inscreve, já clica no sininho e você vai ser avisado da próxima aula, que também vai ser muito incrível, eu tenho certeza que você vai gostar. E eu te vejo no próximo capítulo. Beijinhos de luz!